Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias conosco. Hoje temos em mãos um material que nos convida a olhar para dentro. São os certos do livro Fundamentos da Virtuologia, de Eduardo Casaroto. É uma proposta que busca, assim, redesenhar um pouco o mapa do desenvolvimento humano. Uhum. A nossa fonte, portanto, é este conjunto de textos que mistura ideias da psicologia, psicanálise, neurociência. Há até filosofia. Sim, sim, E o objetivo? Bem, parece ser apresentar um percurso de evolução pessoal, mas centrado no desenvolvimento daquilo que o autor chama virtudes. exatamente. A premissa é intrigante, não é? É sim. Até central da virtologia, pelo menos como é exposta aqui nestes excertos, é que a nossa evolução enquanto seres humanos, e talvez até a solução para muitos dos nossos dilemas, individuais e sociais, Uhum. passa pelo cultivo consciente. Certo. Um cultivo deliberado de certas competências internas. Que ele chama então de virtudes. Vamos tentar perceber melhor o que isto implica. Ok, vamos lá então, desconstruir isto. A nossa missão aqui é tentar identificar e discutir os conceitos mais fortes, talvez, as ideias que nos fazem parar para pensar sobre como funcionamos e como podemos, pronto, segundo esta visão, evoluir. Uhum. Para começar, a virtuologia organiza o desenvolvimento humano não numa escada rígida, mas em faixas de evolução. Sim. Pelo que percebi, são como patamares, Ex- certo? Que vão desde o foco mais elementar na sobrevivência até níveis que apontam para a autotranscendência. Exato. E o interessante é ver como as necessidades humanas se alinham e se transformam ao longo dessas faixas. Uhum. Nos estágios mais iniciais, claro, prevalecem as necessidades básicas, não é? Fisiológicas, de segurança. O normal. Sim. Mas à medida que se avança, emergem necessidades mais complexas. A busca por propósito, por exemplo. Introspecção, uma conexão mais autêntica. Certo. É um modelo que descreve essa dinâmica de uma forma ah, bastante fluida, diria. E faz uma distinção que me pareceu logo crucial entre necessidade e desejo. Quer dizer, fome, é uma necessidade. Ponto. Uhum. Claro. Agora, querer comer num restaurante super caro para impressionar, aí já temos a necessidade básica, mas misturada com camadas culturais, com o desejo de status, com a linguagem que constrói esse valor todo. Essa tensão, sim, essa tensão entre a necessidade real e o desejo construído é central na teoria dele. O autor detalha 5 estágios principais de evolução, que acho que vale a pena percorrermos rapidamente. Vamos a isso. Primeiro, o estágio primitivo. Aqui, a pessoa é largamente guiada pela linguagem, pelos símbolos, pelas convenções sociais. Uhum. Os papéis são aceites, muitas vezes sem grande questionamento. Vive-se numa espécie de hiperrealidade, ele usa este termo, que dialoga com Baudrillard. Ah, interessante. Sim, onde a representação social, a imagem, muitas vezes se sobrepõe à experiência direta. As necessidades primárias, claro, dominam aqui. Ok. Depois, segue-se a faixa da sensação. A busca aqui é mais por experiências sensoriais e emocionais. Prazer, conforto, alívio da tensão, equilíbrio. Uhum. Necessidades como o afeto físico, a sensação de controlo, pertença a um grupo, são muito presentes. O texto até menciona Maslow e Freud para sublinhar a importância do grupo para a segurança do ego nesta fase. Certo, faz sentido. Depois temos o estágio de pré-desenvolvimento. Aqui começa a despontar uma consciência mais clara das próprias emoções. Mas a influência dos instintos, dos impulsos, ainda é muito forte. Uhum. A busca por poder, por dominância, reconhecimento social, a fama, né, e um certo egoísmo tendem a ser marcantes. O olhar do outro ainda é fundamental para construir a identidade. Ok. Avançando, chegamos à consciência parcial. Nesta faixa, o indivíduo já começa a questionar mais as normas, busca autoconhecimento, mas ainda opera, em grande parte, dentro do universo simbólico, das convenções que aprendeu. Uhum. O autor até sugere que filósofos ou críticos sociais podem estar por aqui. Conseguem ver para além das aparências, mas talvez ainda estejam um pouco presos às estruturas que criticam. Interessante essa colocação. E por fim, as faixas de sentir pré-transcendência, faixas superiores. Aqui descreve-se um alto grau de autoconhecimento. Uhum. É onde as virtudes como verdade, paciência, humildade começam a florescer. Há uma maior influência do lobo frontal, aquela parte do cérebro ligada ao raciocínio, ao planeamento.
Sim, ao controle de impulsos. Exato, sobre as reações mais instintivas. A percepção da realidade do outro torna-se menos distorcida por defesas ou interesses egoístas. Certo. A motivação vem mais de um propósito interno, ligado ao self, e há uma conexão mais profunda, baseada mesmo no sentir, com a natureza e com os outros. É aqui que a coisa fica particularmente interessante, acho eu. Esta ideia de que nos estágios mais básicos estamos mais vulneráveis ao tal simulacro. Sim. Essa realidade meio artificial que nos é apresentada pela mídia, pelo consumo, pelas estruturas de poder. Evoluir nesta perspectiva seria também ganhar mais autonomia face a esse domínio dos signos, não é? Exatamente. Ganhar discernimento entre o que é real e o que é construído e imposto. Falando em evolução, vamos às ferramentas propostas, as virtudes. O que são exatamente dentro da virtuologia? Não me pareceram ser apenas as qualidades morais do costume. Não, correto. A abordagem aqui é apresentá-las como competências da personalidade do ego. Competências, como assim? Ou seja, são vistas como habilidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas. Não são só traços fixos. Ok. Treináveis, digamos. Isso, treináveis. E, ao fazê-lo, ao desenvolvê-las, transformam a nossa relação connosco mesmos e com o mundo. O texto lista 33. Uau, 33. Sim, como humildade, paciência, aceitação, amor ao próximo, perdão, responsabilidade, desapego, brandura, não julgamento, enfim, são vistas como ferramentas ativas de crescimento. E o ponto que me pareceu quase revolucionário, não sei se é a palavra, é a afirmação de que praticar essas virtudes muda o cérebro. Que fala-se em reconfigurar padrões inconscientes, em promover neuroplasticidade através da prática consciente, quase como se pudéssemos treinar o cérebro para ser mais funcionalmente virtuoso. É isso. Precisamente. Essa conexão explícita com a neuroplasticidade é um dos pilares desta abordagem. A ideia é mesmo essa. A prática consciente e repetida de uma virtude, por exemplo, exercitar a gratidão ou a paciência em situações concretas do dia-a-dia, Sim. fortaleceria fisicamente as redes neuronais associadas a esses estados e comportamentos. Incrível. E, em contrapartida, os padrões neuronais ligados a reações automáticas negativas ou a mecanismos de defesa mais rígidos poderiam ser enfraquecidos e gradualmente substituídos por outros mais adaptativos e alinhados com as virtudes. Trata-se de uma visão de transformação emocional profunda e potencialmente duradoura. E na outra ponta do espectro, teríamos então o orgulho e o egoísmo, identificados como os grandes obstáculos à evolução. Exatamente. Não é? Profundamente ligados a necessidades mais Primitivas. de importância, de sobrevivência simbólica. Sim, sim. O texto até detalha manifestações do orgulho, a teimosia em estar sempre certo, a competitividade exacerbada, a dificuldade em sentir empatia, a aversão à vulnerabilidade. Curiosamente, até a noção cultural de ser sexy é associada a isto, a uma vaidade e busca de status com raízes mais primitivas. O autor estabelece entre o orgulho uma percepção primordial de falta de unidade. falta de unidade. Sim, um medo ancestral de separação do grupo, que outrora, na nossa história evolutiva, significava perigo real de vida. Ok, entendo. Então, a busca incessante por importância e status seria, nesta leitura, uma resposta defensiva a essa sensação de incompletude ou de separação. Superar o orgulho implicaria, portanto, aceitar essa falta como parte da condição humana e mover-se para além dessa necessidade constante e validação externa. Transcender as programações mais básicas do ego. Faz todo o sentido visto assim. Agora, entrando numa parte que me pareceu mais técnica da teoria, mas fundamental. O conceito de inconsciente booleano. Ah, sim. O que é que se quer dizer com isto? O nome soa a algo da lógica, da computação. É uma metáfora bastante visual que o autor emprega. Ele descreve o funcionamento do inconsciente não tanto como o caldeirão freudiano de pulsões caóticas, mas mais como uma rede lógica, quase matemática, que processa a informação de forma binária, verdadeiro, falso, prazer, dor,
ameaça à segurança. Ok. Este sistema utilizaria um imenso banco de memórias para disparar respostas automáticas, tentando sempre replicar o que no passado resultou em segurança ou prazer e evitar o que levou à dor ou ameaça. Quer dizer, uma espécie de programação baseada em experiências passadas. Exato. Mas a radicalidade aqui é essa sugestão de uma lógica subjacente quase computacional aos nossos impulsos mais profundos, binária. Isso leva a uma reinterpretação interessante dos mecanismos de defesa que conhecemos da psicologia. Negação, projeção, racionalização. Sim, Seriam então como operações lógicas dessa estrutura booleana, desenhadas para evitar a dor, o falso, a ameaça e proteger a autoimagem, manter o verdadeiro do orgulho. exatamente essa proposta. A negação, por exemplo, funcionaria como um comando ignorar para uma realidade percebida como ameaçadora, falso, a integridade do ego. Uhum, A projeção seria como mover uma característica interna indesejada, falso interno, para um alvo externo, verdadeiro externo. certo. A racionalização criaria uma justificação lógica, verdadeiro lógico, para um comportamento ou sentimento que de outra forma seria percebido como irracional ou inaceitável, falso emocional. Que interessante. O texto percorre vários mecanismos clássicos: identificação, dissociação, formação reativa, etc., reinterpretando-os sob esta ótica binária e ligando a sua prevalência e rigidez às faixas de evolução mais baixas, onde o orgulho e a necessidade de defesa são mais intensos. E no meio disto tudo, onde é que se encaixa o self? Qual a relação dele com o ego e com este inconsciente que opera por lógica binária? Bem, o self é apresentado como a nossa essência mais autêntica e profunda, por vezes descrito como uma centelha divina ligada a um propósito que transcende o indivíduo e a uma conexão mais vasta. Uhum. É distinto do ego. O ego é visto mais como o gestor da personalidade, essa interface que inclui o nosso caráter, valores, crenças, as virtudes ou a sua ausência e o temperamento, as nossas predisposições inatas. Ok. O ego como gestor. Sim. A ideia central é que, à medida que se evolui nas faixas, o ego torna-se mais forte, mais consciente e menos refém dos automatismos do inconsciente booleano e dos mecanismos de defesa. Uhum. Um ego mais desenvolvido consegue então alinhar-se e colaborar com os impulsos do self, permitindo que a pessoa viva de forma mais autêntica, para além dos condicionamentos e em busca de um propósito mais significativo. Certo. O texto fala numa necessidade de self, sugerindo que essa busca por autenticidade é um impulso humano fundamental. Gosto que a teoria não se fique pelo indivíduo. Tenta aplicar estes conceitos a fenómenos sociais também. Os excertos falam de crime, cultura, até de longevidade. Sim, essa tentativa de ponte entre o individual e o coletivo é uma parte relevante da proposta. O fenómeno do crime, por exemplo, é analisado não apenas como falha moral ou patologia individual, Uhum. mas como uma possível contra-resistência. Uma reação, por vezes disfuncional, de grupos oprimidos contra um sistema social, que, segundo a análise do autor, seria mantido por elites operando em faixas evolutivas mais baixas, dominadas pelo orgulho e pelo egoísmo. Uma visão bastante social. Sim. E a solução proposta, consequentemente, transcende a mera punição. Sugere a necessidade de introduzir sistemicamente virtudes como caridade, no sentido de serviço ao bem comum, amor ao próximo e igualdade na governação e nas lideranças. Há também uma análise bastante direta à cultura brasileira. Menciona-se o conhecido complexo de vira-lata. Sim, Essa tendência à autodesvalorização, à idealização do estrangeiro, à dificuldade em reconhecer e apoiar a inovação local. exato. Ele contrapõe isto à cultura americana, vista como mais aberta ao risco e ao novo, ou ao orgulho histórico europeu. Mas também aponta coisas boas, não é? sim, não deixa de apontar também o potencial criativo e a generosidade como traços positivos presentes na cultura brasileira. É uma análise com nuances. E a questão tão atual da ansiedade, como é que entra aqui? Bem, sem negar o impacto da tecnologia, a sobrecarga de informação, o efeito das redes sociais, tudo isso, Uhum. o argumento central apresentado é que a raiz mais profunda da ansiedade generalizada na sociedade moderna não reside apenas nesses fatores externos. Ah, então onde estaria? Estaria mais na falta de autoconhecimento e no baixo desenvolvimento das competências emocionais internas,
que a virtuologia agrupa sob o nome de virtudes como a brandura, por exemplo, a capacidade de lidar com a pressão sem se deixar consumir, a paciência, a aceitação da imperfeição. Quer dizer que a solução não é só desligar. Não apenas. A solução, segundo esta visão, não passaria só por desacelerar ou desconectar, mas fundamentalmente por desenvolver estas ferramentas internas para navegar a complexidade da vida. Interessante. E até a longevidade é trazida para a discussão. Sim, A ideia avançada é que transcender o orgulho, cultivar a humildade e, especialmente, a caridade, entendida como colocar-se ao serviço do outro, encontrar propósito para além de si mesmo, teria um efeito positivo na neuroplasticidade e, consequentemente, na expectativa e qualidade de vida. exato. Manter-se ativo mental e fisicamente, enfrentando o que o autor chama de caos da vida, os desafios, os problemas, as novidades, seria vital. Sobretudo após a reforma, para evitar a estagnação e promover um envelhecimento mais saudável. Faz sentido. Manter o cérebro ativo e com propósito. O texto ainda se aventura a aplicar esta lógica a condições específicas. A fibromialgia e a síndrome do pânico, por exemplo, são associadas a histórias de vida com excesso de controle externo e repressão de energia vital, que acabariam por se manifestar em dor física difusa ou crises agudas de ansiedade. O TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, é ligado a experiências infantis de punição desproporcional por pequenos erros, gerando uma culpa profunda e comportamentos ritualísticos como forma de tentar evitar magicamente a punição. Que complexo. Sim, e o autor chega a propor um conceito de toque inverso, onde uma pessoa, como reação a um controle extremo sofrido, desenvolveria uma compulsão pela desorganização, numa espécie de rebelião inconsciente. Uau! São exemplos de como a teoria procura explicar fenómenos complexos através das suas lentes específicas. Bem, que percurso fizemos? Desde as faixas de evolução, com as suas necessidades dinâmicas, passando pelo poder atribuído às virtudes de remodelar o cérebro, até essa ideia curiosa do inconsciente booleano e as suas implicações sociais. A virtuologia, tal como nos é apresentada nestes certos, oferece de facto uma estrutura bastante articulada e ambiciosa, diria, para pensar o desenvolvimento humano. Sem dúvida. Se tivéssemos de destilar uma mensagem central destes textos, seria talvez a de que possuímos um potencial intrínseco para evoluir. Muito para além dos nossos condicionamentos biológicos, sociais e dos impulsos mais primitivos. E que a chave para desbloquear esse potencial reside no autoconhecimento honesto e no cultivo intencional, persistente mesmo, de certas competências internas, as virtudes. Certo. O impacto disso, sugere a teoria, não seria apenas individual, mas reverberaria na qualidade das nossas relações e na própria organização social. Então, o que fica disto tudo? Para além da informação, que reflexão podemos levar connosco? Talvez, fica uma pergunta para matutar, não é? Se levarmos a sério esta possibilidade de evolução através de faixas, se considerarmos a complexa dança das nossas necessidades e o potencial efetivamente transformador até a nível neurológico, como vimos do cultivo de competências como a humildade, a paciência e a caridade, Sim. como poderia ser diferente a nossa experiência do dia-a-dia? E a própria trajetória coletiva, se dedicássemos conscientemente mais atenção e energia a esta jornada interior de desenvolvimento? É uma questão que ressoa para além desta nossa conversa, penso eu. Um excelente ponto para deixarmos em aberto. Agradecemos a companhia nesta análise dos fundamentos da virtuologia. Até a próxima exploração.